Agora vamos, todos nós, abrir a nossa Bíblia. Eu vou pegar um texto, irmãos, não muito usual. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Dificilmente você vai ver esse capítulo, esse versículo aqui ser pregado na igreja. Ele não é muito usual, tá? Como o apóstolo Paulo fala, toda a Bíblia ela é proveitosa para ensinar, para redargir, né? Então nós vamos fazer uso dessas palavras aqui e vamos ver o que nós vamos extrair desse texto aqui. Eu estava ontem em comunhão com Deus e o Senhor me trouxe esse texto, né? Eu fui anotando algumas coisas que o Senhor foi trazendo e hoje a gente vai esmiuçar ele juntos, né? Fiz alguns estudos também sobre esse texto e vamos esmiuçar ele junto. Vamos lá. Gênesis 4, iniciando no versículo 17. A minha Bíblia aqui é uma versão mais antiga, né? Tem algumas palavras vão estar diferentes, mas o significado é o mesmo. O título da minha Bíblia chama Os Descendentes de Caim. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael e Metusael Lemeque. Lemeque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice em todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou-se Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse texto aqui, irmãos, ele revela muitas coisas para nós que podem passar desapercebidos. Irmão Tiago, o que você vai extrair de um texto que fala dos descendentes de Caim? Mas para nós entendermos este texto, eu vou fazer uma breve introdução. Irmãos, nós sabemos o que aconteceu com Abel e Caim, né? Abel e Caim, irmãos, fizeram sacrifício a Deus. E, irmãos, e Abel, ele levou, irmãos, uma novilha da primícia. E Caim levou os frutos da terra. Irmãos, e o Senhor se atentou mais para a oferta de Abel, a qual, irmãos, entrou no seu coração os ciúmes, a inveja, a maquinação. E o Senhor alertou, irmãos, chamou Caim para conversar, porque o Senhor conhece os nossos corações. Mas, irmãos, a repreensão de Deus não foi suficiente para que Caim, irmãos, voltasse para trás. Irmãos, o Senhor, depois do assassinato de Abel, Caim, irmãos, traiçoeiramente. Por quê, irmãos? Porque o adversário, quando toma alguém para nos atacar,
Por isso que a palavra fala, nós não lutamos mais contra a carne, mas contra os espíritos e as potestades do ar. Os demônios, irmãos, que ficam numa dimensão acima da nossa cabeça. Acima. As potestades do ar, o ar. Então, meus queridos, o que aconteceu? O Senhor, irmãos, veio pedir conta. Porque o Senhor vê tudo, irmãos. A onisciência de Deus, a temporalidade de Deus. Deus, irmãos, ele conhece já o final, o nosso final. Porque não há final, irmãos, nas coisas de Deus. Deus é infinito. Ele sempre existiu e sempre existirá. Como você explica a Deus, irmãos? Deus é inexplicável. A nossa mente não alcança, irmãos, a complexidade de Deus. Como é que nós vamos conhecendo Deus, irmãos? Vamos conhecendo através da fé, das Escrituras e das obras que Deus deixou para nós, na natureza, na ciência, irmãos, ela testifica a Deus. Quanto mais se aprofunda o homem, irmãos, na ciência, quanto mais se aprofunda o homem na astronomia, quanto mais se aprofunda o homem no universo, menos respostas eles terão, irmãos. A única resposta plausível é Deus. Então o Senhor já tinha visto, irmãos. Mas o Senhor vem e pergunta para nós: aonde está? Por que o fizeste? Este é o segredo, irmãos, que muitas das vezes nós não colocamos atenção. Ontem eu tive uma conversa com o Noah, irmãos, meu filho, e eu questionei ele de algumas coisas, irmãos, e ele inventou desculpas em vez de me dizer a verdade. Né, Noah? O que o papai falou pra você? Que ele só quer uma coisa de vocês. O que é? Verdade. A verdade, irmãos. A verdade. Diga a verdade. Fale a verdade. O Senhor só quer isso de nós, irmãos. A sinceridade, a honestidade, a verdade. Se Adão tivesse confessado: Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor. Eu fui fraco. Tu falou para não comer e eu comi. Irmão, o Senhor só quer de nós honestidade, sinceridade. E nós, irmãos, o ser humano em geral, cada vez mais corrompido na sua própria mentira. Nós inventamos mentira, irmãos. Nós inventamos um Deus na nossa cabeça. O meu Deus. Não, irmãos. Não é o seu Deus. É o nosso Deus. É no coletivo, irmãos. Não é eu falo. Você quer fazer uma pergunta, Noah? Não, né? Então, meus queridos, vamos entrar nessa discussão, vamos entrar nesta palavra aqui. Isso é muito importante, irmão. Esse texto aqui, nós vamos extrair tanta coisa desse texto, vocês vão ficar surpreendidos. E é um texto que, por você olhando assim, você fala: não vai sair nada daqui. Você vai ver o que vai sair daqui. Então, irmãos, Caim foi, irmãos, separado. Ele já não achou lugar mais na casa de seu pai. Ele cometeu um assassinato, irmãos. Cometeu um assassinato. Saiu da presença de Deus, saiu da presença dos seus pais e foi habitar ao oeste. Ali, irmãos, ele teve um filho, como diz aqui na palavra, né? O seu filho chamava Enoque. Não é o Enoque, o mesmo Enoque, o outro Enoque. O outro Enoque, depois, se você ler um capítulo depois, os descendentes de Adão. Ninguém lê isso, ninguém gosta de ler a genealogia, mas é importante. Então é outro Enoque. Veja como o adversário traz confusão, irmãos. Ele quer copiar. É outro Enoque. Então ele deu o nome da cidade de Enoque. Quer dizer, ele constituiu família. Possivelmente, irmãos, ele encontrou com outros povos aqui, porque havia cidade. Isso é, irmãos, a explicação para o meu canal no YouTube. Um dia eu vou explicar sobre isso. Sobre o contexto bíblico, se já havia população, não havia, e eu vou provar com textos bíblicos. Aqui nós vamos pregar a palavra. Então, irmãos, ele chegou, foi viver longe. E aqui começa o quê? Como que nós começamos esse texto aqui? Com descendência de Caim. Por quê, irmãos? Por que descendência de Caim? Vejamos que o Senhor cita pouquinho de Caim aqui. E por que ele cita aqui? Chegou até onde a descendência de Caim aqui? Até Lameque, que também não era o pai de Noé. Tá? Não era o pai de Noé. É outro Lameque. Então aqui, irmãos, vamos lá, vamos começar no versículo 1, né? Então Caim teve um filho, né? Enoque, não o famoso. Enoque gerou a Irade.
Meujael, Mesuel, Lameque. Paramos aqui em Lameque. Por quê, irmãos? Por quê? Lameque, ele tem algumas coisas aqui que é interessante. Qual que é a primeira coisa que é interessante? Lameque foi o primeiro... Como é que fala quando tem mais de uma mulher lá, que os mormons faziam? Poligamia? Lameque foi o primeiro polígamo. Não existia outro polígamo. Adão, o pai dele, não era. Aqui, ele teve 2 mulheres. Está escrito aqui, Lameque teve 2 mulheres. E ele teve descendência com as 2. Ah, irmão Tiago, mas era permitido mais pra frente. Sim, era permitido. Mas Lameque foi o primeiro. Era permitido muita coisa, irmãos, lá na lei, lá no começo da história bíblica, que não é permitido mais. Pela necessidade da época. A Terra não tinha tanta população como tinha hoje. Eles não eram conectados como nós somos conectados com o mundo inteiro através da internet. Eu estou fazendo um culto aqui, irmãos, que esse culto vai ser ouvido por muitas pessoas. Ao vivo não muita gente assiste, mas depois, irmãos, ele espalha, vai longe, vai para outros países. Mas naquele tempo, irmãos, eles viviam em pequenas tribos, em famílias, formavam tendas, eram longe um do outro. Eles não tinham noção de quantas pessoas tinha na terra, não existia censo. Tanto, irmãos, que as filhas de Ló coabitaram com o pai. Deram origem aos moabitas, salvo engano, que depois deu problema para Israel. Porque achavam que não tinha mais ninguém na terra, porque foi destruído Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, aqui tiveram. Lameque tomou para si 2 esposas. Ele foi o primeiro polígamo. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi os pais dos que habitam em tenda e possuem gados. Ele começou a cultivar gado, irmãos. Né? Ele foi o primeiro que começou a cultivar gados e vivia em tenda. De tenda em tenda. Né? E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocavam harpa e flauta. Olha só, irmãos. Criou os instrumentos, possivelmente. O pai. O pai é o que começou. Zilá, por sua vez, a outra esposa, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento, cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Aqui. Parou aqui, irmãos. Parou aqui. A geração de Caim. E o que é interessante aqui? Que mesmo, irmãos, de um homem mau, Lameque era um homem mau e eu vou explicar aqui. O pai da poligamia. E ele teve filhos. E um filho dele, irmãos, foi criador de gado, nasceu do mesmo ventre. E o outro foi o quê? Artífice de música, arpista, flautista. E o outro foi o quê? O que Tubal-Caim foi? O filho da outra esposa dele. O que Tubal-Caim foi? Os que criou as armas de guerra, irmãos. Armas cortantes de ferro e de bronze. Lá naquele tempo ele já tinha criado armas de ferro e de bronze, que está escrito aqui. De bronze e de ferro. Irmãos, Israel, no tempo que lutava com os filisteus, ainda não tinha, irmãos, não tinha tecnologia para fabricar armas de ferro, segundo a arqueologia. Por isso que eles, irmãos, quando eles iam batalhar com os filisteus, as armas deles quebravam, porque eles trabalhavam com bronze. E Tubal-Caim, lá atrás, já manufaturava armas de ferro. O pai da guerra, Tubal-Caim. Por quê? Porque ele fabricou armas de guerra. Os homens começaram a guerrear, irmãos. A matar os outros. Tá entendendo por que veio o dilúvio, irmãos? A tomar cidades. Então nós vamos explicando. Olha como que a Bíblia vai encaixando. Nossa, tem tanta coisa interessante nesse texto. E disse Lameque às suas esposas. Olha o que Lameque falou. Versículo 23. Vós, mulheres de Lameque, escutai. Quando ele fala às esposas, ele chamou os filhos todos, a família, as famílias dele. Escutai o que eu tenho a dizer. Eu matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha que coisa, olha isso aqui, irmãos. O que Lameque fez aqui? Ele falou assim, Deus jogou uma maldição para que aquele que ferisse Caim pelo seu assassinato, o Senhor cobraria 7 vezes mais. E de mim, então, ele vai cobrar muito mais. Ele estava zombando de Deus, irmãos. Ele estava zombando de Deus.
Então o que, que Deus vai fazer comigo então? Com quem me matar? 70 vezes 7? Olha lá o 70 vezes 7 que Cristo falou lá na frente. E a gente vai fazer a conexão. Irmão, o homem é mau, irmãos. É mau. Porque ele escolheu ser mau. Porque dentre as descendências do mau Lameque, um filho dele se dedicou à música, o outro se dedicou à pecuária, mas teve um, irmãos, Tubal-Caim, que se dedicou à guerra. Da mesma genealogia, irmãos. Alguns se dedicam a coisas boas, outros se dedicam às coisas más. Derrubando, irmãos. Derrubando todo o argumento, irmãos, de algumas teologias que dizem que o homem foi corrompido totalmente. Não, irmãos. Não, e nós vamos provar nesse texto que não. Da mesma genealogia, irmãos, teve homens que se dedicaram a coisas boas. A criar um instrumento, uma harpa. A criar uma flauta. A viver da pecuária, mas não da caça. Mas teve um, irmãos, que se dedicou à guerra. Irmãos, será mesmo, irmãos, que nós não podemos se achegar a Deus? Vamos ver aqui no texto. Essa palavra está diferente hoje, né? Está bem diferente. E aqui, irmãos, e o que nós aprendemos aqui também? Se você ler um capítulo depois, irmãos, se você ler o capítulo 5, você vai ver aqui os descendentes de Adão. E a descendência de Adão, irmãos, ele vai chegar até o filho de Noé. Ou seja, Noé veio da descendência de Sete, Adão. Adão, irmãos, quando Caim matou Abel, Adão teve um outro filho, Sete. Né? E ele ficou feliz e ensinou a louvar a Deus a Sete. Né? Mas o filho de Sete, né, irmãos, Enos, irmãos, ele começou a invocar o nome de Deus. Ele foi atrás, irmãos, ele buscou a Deus. Irmãos, era filho de Adão, irmãos. Filho de Adão, neto de Adão, filho de Sete. Começou a buscar, irmãos, começou a querer buscar a Deus. Sentiu, irmãos, a falta de Deus e começou a buscar a Deus. E toda uma descendência foi salva, irmãos. Porque depois de Noé, tudo vem até Abraão e depois de Abraão chega Cristo. A genealogia de Cristo, irmãos, começa lá em Adão. Como todos nós, supostamente. Mas e Caim? Caim teve a sua genealogia encurtada. Chegou até onde? Lameque. Depois já não há mais o que falar. Porque, irmãos, Sete... Irmãos, sabe o que é o interessante? É que de Caim, irmãos, até Lameque foi 7 gerações. 7 gerações. E de Enos, irmãos, que começou a servir a Deus, que começou, irmãos, a trazer, a outra vez buscar a Deus, até Noé, também foi 7 gerações. Isso é muito interessante. Então nós vamos entrar na palavra, irmãos. Vamos entrar na palavra. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Ensinando os nossos filhos, como a palavra manda nós fazermos no caminho. Por quê, irmãos? Porque você pode salvar a sua descendência. Através da palavra, irmãos, você pode salvar a tua descendência. Lembra que um dia nós vamos morar no céu, irmãos. Nós vamos morar no céu, aquele que crê em Cristo e seguir a Cristo. Rejeitar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, irmãos, esse vai se salvar. E eu pergunto para você, quanto da sua descendência você vai ver no céu? Se você ensinar a palavra, a probabilidade, e se você não ensinar. Caim, irmãos, teve a sua descendência encurtada no livro. E por que ele teve aqui sendo citado? Porque o Senhor queria mostrar para nós a diferença daquele que serve a Deus, da geração que serve a Deus, e de quem não serve a Deus. O que se relata sobre Lameque? A maldade, a destruição. O seu filho, irmãos, Tubal-Caim, foi um exemplo de Caim, assassino. E o que nós vemos aqui, irmãos, mesmo sendo da geração de Adão, através de Enos, o Senhor suscitou homens justos. Enoque, não esse Enoque, filho de Caim, Enoque, Matusalém, né, irmãos?
Lameque, esse o pai de Noé, tá? Lameque, o pai de Noé, não esse Lameque ruim. E de Noé, irmãos, o Senhor salvou a humanidade, porque o Senhor ia exterminar, irmãos, a humanidade. Então, irmãos, o que nós aprendemos com a palavra é ensinar os nossos filhos, para que eles venham a repassar aos nossos netos, que venham repassar aos nossos bisnetos, irmãos. Isso vai contar muito lá no trono da glória. Você imagina você chegando no céu, irmão, no final, e você encontrar o seu tetaravô, o seu tetravô, o seu bisavô, o seu avô, e ele vai falar lá na terra: eu fui seu avô, eu passei por isso, para chegar a palavra em você, no seu avô. Irmão, nós não sabemos o que passou, nós vamos perdendo a história, nós vamos também o futuro, não sabemos o que vai acontecer, mas no nosso presente, dedicamos na palavra, dedicamos no Senhor, irmãos, fazemos, irmãos, o louvor em Cristo, porque Ele cuida de nós, cuida do nosso filho, cuida do nosso neto, cuida da nossa descendência. E longos serão os nossos dias. E longos serão os nossos dias, irmãos. Então, irmãos, vamos indo. Vamos indo para frente. Sete nasceu e pôs o nome do seu filho de Enos para o nome do Senhor. Irmãos, 70 vezes 7. Sabe o que significa 70 vezes 7? Foi Pedro, no salvo engano, que perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Por que 7 vezes, irmãos? Porque Caim cometeu um assassinato e Deus falou para ele: aquele que te ferir, 7 vezes cairá o pecado de si sobre ele. A vingança será maior. E colocou um sinal em Enoque. Em Caim, desculpa, Enoque é o filho. Então, irmãos, veio depois na zombaria o seu filho, irmãos. Seu descendente, não seu filho, Lameque, 7ª geração. E falou: 70 vezes 7, então Deus tem que me perdoar pelos meus assassinatos, zombando. E o Senhor Jesus deu a resposta. A resposta é: nós sim perdoamos o nosso irmão, irmãos, independente do mal que ele faça. O perdão, irmãos, não é porque a pessoa merece. O perdão é para nos libertar, para nós não vivermos com esse peso. Irmãos, uma coisa que mata o homem de câncer, e eu estou falando porque, irmãos, eu estudei sobre isso. Perguntei para algumas pessoas. Irmãos, a coisa que mais mata nós de enfermidades degenerativas são os nossos sentimentos, o rancor, irmãos. Você guardar uma mágoa, ireis e não pequeis. Você pode, irmãos. Não tem ser humano que não vai irar, que não vai sair do sério, que não vai xingar no momento. Mas não deixe, irmãos, que aquela ira ela venha tomar conta de ti e venha ser plantada uma semente. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus é bem clara. Irmãos, nós, irmãos, temos que perdoar os nossos irmãos. Perdoar, irmãos, não significa que nós vamos voltar a andar junto. Não é comunhão. Não é trazer de volta para o seu convívio. Perdoar, irmãos, é não deixar que aquela ferida ela venha ficar ruminando dentro de você. É como uma ferrugem, irmãos. Ela vai pegando ferro e ela vai comendo. Então aqui nesta palavra, irmãos, o Senhor deixa bem claro. Uma descendência de um homem que não ouviu a Deus, porque Deus repreendeu Caim. Deus alertou Caim. Da descendência, irmãos, saiu do mesmo Adão, do mesmo pecador. Da descendência de Sete, né? O seu filho Enos, que, irmãos, começou a querer procurar a Deus. Irmãos, busquemos o Senhor enquanto é tempo. Sabe como que chama o nome de Deus em hebraico? Por isso que Deus não falou para Moisés como que ele chamava. Sabe como é que chama? Yahweh. Se escreve YHWH. São 4 consoantes, irmão. Não tem nenhuma vocal no meio. Você sabia que a palavra, quando ela não tem vocal, você não consegue... Hã? Quando a palavra não tem vogal, você não consegue pronunciar ela, né? Não tem como você pronunciar uma palavra que não tem vogal. Vogal. Então a gente adicionou, irmãos. Adicionou um A e um E no meio. Mas o nome original de Deus é
YHWH. Yahweh. Você sabe por que o nome de Deus não pode ser pronunciado, irmãos? Isso aqui vai surpreender muitos de nós. Sabe por quê? Nós pronunciamos Deus quando nós respiramos, sabia? Não dá para nós falarmos o nome original dele. Então nós temos que acrescentar um A e um E. Yahweh. Depois a gente fala Jeová na nossa tradução. Mas nós falamos o nome de Deus todo momento da nossa vida. Sabe como? Sabe como, Michele? Respirando. O som da nossa respiração é o nome de Deus. Eu vou provar para você. O nome dele é Yahweh, right? Ó, presta atenção na respiração. Yahweh. Yahweh. Inspira. Respira. O som natural da respiração do homem é o nome de Deus, irmãos. Quando você respira, você cita o nome de Deus, irmãos. Deus, ele colocou em nós todos os sinais, irmãos, de que foi ele que criou. Lembra lá do DNA? Irmãos, se você pegar o nome, esse mesmo nome, Yahweh, que é o Y, o H, o WH, e você fazer uma transição em números no hebraico, nós temos em cada célula, irmãos, do nosso DNA, esses 4 números. Eu esqueci o número agora, equivalente. Nós temos os 4 números. Em todo o DNA de todo ser humano vai existir os 4 números que significam as 4 letras do nome de Deus. Em todo o DNA, irmãos, vai existir esses 4 números. Irmãos, e tem uma coisa mais importante. Quando nós, irmãos, se afastamos de Deus como Caim se afastou. Caim podia ter pedido perdão para o Senhor por ter matado seu irmão. Ele podia, irmãos. Mas o pai dele não fez, ele também não fez, irmãos. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Se você tem algum problema mal resolvido, se você não gosta de se comunicar, você vai passar isso para os seus filhos. Se você não gosta de alguma coisa, se você tem algum problema mal resolvido, você vai passar isso para os seus filhos. Os seus filhos é a sua esponja. E hoje o Senhor vem trazendo para nós esta palavra. Nós temos o DNA dos nossos antepassados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, irmãos, faz um mês, né, Michel? Uns 3 semanas. Eu fui buscar minha árvore genealógica para mexer com algumas documentações. E eu achei o meu tetravô. E na minha descendência, irmãos, até meu tetravô, irmãos, homens simples. Homens que cultivaram a terra, lavradores de terra. Irmãos, homens que não tinham, irmãos, grandes aspirações. Trabalhavam até morrer. E toda a minha família foi assim, irmãos. Nunca foi apegada a dinheiro. E esse tipo de mentalidade, irmãos, está no meu DNA. Eu também sou assim. Então, irmãos, o que o Senhor quer dizer para nós, irmãos, por esta palavra, busquemos a Deus, busquemos a Cristo. Aqui, irmãos, através de Enos, gerações foram salvas. Matusalém, o Enoque que cita na Bíblia que foi transladado, não o filho de Caim. Lameque, o pai de Noé, não esse Lameque mau aqui. Noé. E um dos seus filhos, irmãos, chama Sem. Sabe por que é antissemita? Sabe o que significa antissemita? Antissemita é o que odeia o povo de Israel. Os descendentes de Sem, os filhos de Noé. Todos os descendentes de Sem são semitas. Antissemitas é os que odeiam os judeus, que são da descendência de Sem. Aquele filho de Noé que cobriu a nudez do seu pai. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que cobrimos a nudez uns dos outros. Não acobertamos, cobrimos, repreendemos, ensinamos, redarguimos os nossos filhos, os que estão à nossa volta. Amigo não é aquele que fica do nosso lado e fica, irmãos, protegendo os nossos erros. É aquele que nos corrige, é aquele que nos orienta, fala, olha, você está fazendo alguma coisa que não é bom. Chama, conversa.
Amigo, você está fazendo algo que não é bom, volta para trás, dá um passo para trás. Irmão, a repreensão da palavra hoje vem nos ensinar através, não sejamos igual os cainitas, não sejamos, irmãos, o Senhor está sempre, irmãos, com os braços abertos. Você pode quebrar, irmãos, a maldição de gerações do passado. Você pode iniciar uma nova história na hora que você quiser, através de Cristo Jesus, irmãos. Todas as maldições foram quebradas na cruz. É porque seu pai foi um homem mau, seu avô foi um homem mau, que você vai ser um homem mau. A tua natureza possivelmente, o seu DNA possivelmente. Mas através de Cristo, irmãos, todos os irmãos que chegarem à cruz de Cristo, rejeitar a si mesmo e seguir a Cristo, irmãos, não importa qual a linhagem genealógica, o que importa, irmãos, é que a partir daquele momento na cruz, todos que aceitarmos Jesus, muda, irmãos, o nosso DNA. Nós já não temos mais o sangue dos nossos antepassados, mas espiritualmente falando, o sangue de Jesus corre nas nossas veias. E é só o sangue de Cristo, irmãos, que pode perdoar os pecados. A mente de Cristo habitando em nós, o sangue de Cristo nos cobrindo, mudando a nossa natureza, que era má, irmãos, a natureza era má. Mas dentro de um ventre mau, irmãos, de uma semente má, irmãos, saiu um músico, saiu um pecuarista e saiu um que citou guerra, irmãos. Não há desculpa para nós. Ah, mas Deus é o autor de tudo. Não, Deus não é, irmãos. Ah, mas eu sou homossexual porque eu nasci assim. Mentira. Isso é comportamental. Já é comprovado, irmãos, pela ciência. Não há diferença de gene. É comportamental. E quanto mais você vê ao seu redor... Irmãos, segundo a psicologia, nós somos reflexos das 5 pessoas mais próximas de nós. Ou seja, nós absorvemos a personalidade um do outro. E o Senhor nos fez assim, irmãos, propositalmente. Por quê, irmãos? Porque Ele quer que nós vivemos em comunidade. Se toda uma comunidade serve a Deus, irmãos, presta atenção no que o Senhor vai falar por esta palavra. Se toda uma comunidade serve a Deus, irmãos, e você está nessa comunidade, o que vai acontecer com você? O que você vai absorver dos seus irmãos? A Michelle está fazendo quebra-cabeça aí, não tá, Michelle? Cada peça do quebra-cabeça é diferente, não é? Mas no final, elas unidas, elas formam o quê? Uma paisagem, não é? Nós também somos peças, irmãos. E nós todos unidos na comunhão com Deus, o que nós vamos transmitir? A imagem e semelhança de Deus. O final do quebra-cabeça vai ser a imagem e semelhança de Deus. Porque se todos estamos unidos na mesma fé, e a psicologia prova, irmãos, que as 5 pessoas mais próximas nossas são o que influenciam as nossas decisões, se nós estamos rodeados de irmãos, na mesma fé, aqueles irmãos vão estimular nós estarmos cada vez mais unidos a Cristo. E nós estimulando a eles. E consequentemente a minha fraqueza, o meu pecado, aquilo que me falta, o meu irmão tem força, aquilo que falta para ele eu tenho. Nós vamos nos unindo e cada vez mais chegando perto de Cristo. Por isso que nós não podemos, irmãos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós temos que estar inseridos na igreja, na comunidade. Por isso que nós temos que suportar um ao outro. É parte do exercício. Caim se isolou de Deus, irmãos. Sabe onde que foi instituída a maldade, irmãos? Sabe onde que foi instituída a maldade na humanidade? Na ausência de Deus, quando o homem se afasta de Deus. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, a palavra mesmo diz, o Senhor mesmo falou, que quando nós estamos com Deus e nós nos afastamos, aqueles espíritos que estavam antes de nos aproximar de Deus, eles voltam e trazem mais 7. Veja o número 7, irmãos. O que significa o número 7 na Bíblia?
O número 7 está em toda a Bíblia, não está? O que ele significa? O número 7 é o número de Deus, irmãos. Foi Deus que instituiu o número 7. No 7º dia ele descansou. 7 é o número de Deus. O que é o número 6? O número do homem. Porque o homem foi criado no 6º dia. Qual que é o número, irmão, da besta? A trindade do homem. A besta, o falso profeta. E o anticristo. 3 homens. 3 homens. 3. Amor. Então, meus queridos, a palavra de hoje vem, irmãos. Deus teve misericórdia de Caim. O seu descendente, sua 7ª geração, irmãos, os zombou de Deus. O que aconteceu, irmãos? Ali ficou sua descendência. Nós não sabemos o que aconteceu com eles. Nós não sabemos. Mas aqui, biblicamente, terminou. Enquanto a descendência de Enos, irmãos, ela foi e chegou até Cristo. Até Cristo. Nós somos responsáveis, irmãos. Essa responsabilidade está sobre nós. De educar os nossos filhos, que vão educar os nossos netos. Se nós não ensinarmos para ele, quem os ensinará? A palavra de hoje, irmãos, ela é bem clara. Ela é bem clara. Através de Cristo, irmãos, o Senhor zera todas as maldições, irmãos, geracionais. Existia povos, irmãos, que eles não foram escolhidos por Deus para formar a nação de Deus na terra. Porque eles sacrificavam seus filhos. Eles faziam atrocidades, irmãos, que não dá nem para mim falar no culto. Mas o nosso Deus, irmãos, ele ofereceu o seu filho. Ele ofereceu o seu filho. O seu unigênito, gerado no ventre de Maria, através do Espírito Santo. O Senhor deu, irmãos, se colocou, desceu, irmãos, através do ventre de Maria. E nos deu o nosso remidor. O remidor do planeta. O nosso remidor se chama Cristo. É só através dele. Pode espernear. Mas outra religião. Todas as religiões, irmãos, em uma certa forma, elas querem, irmãos, melhorar o homem. Sabe qual é a diferença do satanismo para o cristianismo? É muito parecido os mandamentos, irmãos. Muito parecido. Eu já li. É que o satanismo, irmãos, ele trabalha o homem como centro. E o cristianismo, irmãos, Cristo é o centro. Se Cristo não for o centro, irmãos, a religião, a igreja não é boa. Você pensa que o satanismo fala coisa ruim, que a criança tem que mijar na cama, que é para matar as pessoas? Muito pelo contrário. Tem um tópico deles, irmãos, que fala até para proteger os animais. Você vai ficar surpreso. A diferença é que ele exalta o ser humano como um Deus. E o cristianismo, ele coloca Cristo como um exemplo. E se nós vencermos o mundo em Cristo, nós seremos igual a ele. Ou seja, igual a Deus. Irmãos, o que diferencia o homem de Deus? Vou falar biblicamente. Mas irmão Tiago... Não, irmãos, eu não estou falando nenhuma heresia. Presta atenção que você vai aprender. Foi o próprio Deus que falou. Lá no Éden. O que Deus falou? Eu vou retirar a árvore do fruto da vida, porque se eu deixar, o homem será como nós. O Senhor tirou, irmãos, a árvore da vida e colocou 2 querubins com espada flamejante na porta, protegendo. A única diferença de nós para Deus, irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos? Mas imagem, você acha que Deus é igual a nós? Assim igual a nós? Ele pode se transformar. Não, irmãos. Deus manifestou para Moisés. Deus manifestou para Moisés na sarça. Aquele é o Deus Jeová, Yahweh. A essência de tudo. A energia do universo, irmãos. Aquele é Deus. Deus Pai. O Deus que se fez carne, irmãos, é Cristo.
Aquela essência que estava na sarça, irmão, ela saiu um pouco daquela essência e através do Espírito Santo, irmãos, entrou no ventre de Maria. Esse é o nosso Deus, Cristo. Deus, irmãos, é a essência do universo, é a energia que nunca acaba, é a vida, Ele é tudo. Em toda a natureza, irmãos, está, irmãos, a marca de Deus. Em tudo que Ele criou, irmãos, e Deus criou parecido, viu? Se você abrir, irmãos, qualquer ser vivo da terra, ele vai ter um pulmão, ele vai ter um coração, igual, parecido com o nosso. Parecido, irmãos. Quem criou tudo isso? O que é mais fácil você acreditar, irmãos? Que isso veio do acaso? Ou que nós temos um Criador? Irmãos, eu não sei porque que Deus está dando essa linhagem de palavra. Eu não sei quem que vai assistir essa palavra. Mas eu vou falar o que Deus está mandando falar. E a gente vai entrar nesse texto. Caim teve oportunidade. Todos tiveram oportunidade, irmãos. Todos. Mas a semente da fruta que Adão comeu, dentro dele, irmãos, formou uma coisa chamada ego. Ah, o nosso ego, irmãos. É nosso ego que vai levar nós para o inferno, viu, não? Você sabia que quem vai levar nós para o inferno é o nosso ego? Não é nada mais que o ego. Não é você adulterar. Não, irmãos. Tudo isso, se nós arrependermos e chegar aos pés do Cristo, o Senhor perdoa. A cruz perdoa isso. O sangue de Cristo perdoa os nossos pecados. Se você não crê nisso, você não crê, irmãos, que o Senhor Jesus fez por nós é suficiente. Se nós se achegarmos a Ele em arrependimento. Mas a semente está dentro de nós. O Espírito Santo está conosco. Vamos aqui, o Monte Tiago está pregando a palavra. Vai lá, vou dar um exemplo para vocês. O Monte Tiago está aqui. Não está gostoso aqui? Nós estamos em comunhão, estamos aprendendo da palavra, o Senhor está revelando, está abrindo o texto bíblico para nós. Aí o irmão Tiago, acabou o culto, ele pega a família dele, vamos almoçar fora. A pessoa vem e fecha o irmão Tiago xinga. O Espírito Santo que está dentro do irmão Tiago aqui se entristece. A semente que está dentro do irmão Tiago se exalta. Mas eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa que cortou eu. Pode ser que ela está passando mal, aconteceu alguma coisa. Irmão, se nós começarmos, irmãos, a deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós, o Senhor vai mudar a nossa forma de pensar, irmãos. Nós vamos entrar e nós vamos sentir o que o nosso irmão sente. A dor do nosso irmão vai ser a nossa dor. O luto dele vai ser o nosso luto. E é exatamente essa conexão, irmãos, que nós vamos ter lá no céu. Um só corpo. Quando o irmão Tiago fura o dedo, o irmão Tiago machuca, todo o corpo sente. Quando o irmão Tiago, irmãos, ele fura o dedo assim, sai sangue, todo o corpo trabalha unido, irmão. Todo o sistema imunológico trabalha unido para combater aquilo ali, aquela enfermidade. E hoje, irmãos, o Senhor vai tratar da nossa enfermidade espiritual. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Hoje o Senhor vai tratar de sentimento resguardado. Hoje o Senhor vai retratar, irmãos, de coisa que não está encaixando. Casamento que não se acerta. A principal causa hoje, irmão, de divórcio na Terra, o que é? Incompatibilidade de genes, né? Os dois não se acertam. Bom, mas o casamento foi feito exatamente para isso. Para nós ter incompatibilidade de gênero. Você sabia disso? Para nós, irmãos, um se modelando no outro, um cedendo para o outro diariamente. Por isso que Jesus falou, Moisés permitiu o divórcio para vocês, porque vocês ainda eram duros de coração. Mas agora eu quero que vocês entendam que o maior serve o menor. Que vocês têm que ceder. Que não é o teu jeito que vai prevalecer. Que um cede um pouco, o outro cede um pouco. O casamento, irmãos, casamento é o primeiro exemplo. Por isso que, irmãos, o presbítero ele tem que ser casado, homem de uma mulher só, ele não pode ser divorciado. Ele pode ser viúvo, não divorciado. Ah, mas a minha mulher me traiu. Te traiu por quê? Será que é porque você negligenciou ela? A gente costuma enxergar, irmãos, as coisas de uma ótica bem pequenininha, no micro. E hoje você vai abrir o nosso macro.
A gente sempre costuma colocar a culpa em um. Mas o Senhor Jesus não fez isso com a mulher lá no poço, a de Samaria. O Senhor não fez isso com a prostituta que levaram para ele para ser apedrejada. O Senhor fez isso porque o Senhor enxerga no macro. O Senhor sabia o que estava acontecendo. E nós temos que ter esta visão na nossa vida. Esta mesma visão de Cristo. Se Cristo habita em nós, a visão de Cristo tem que ser a nossa. O olho de Cristo tem que ser o nosso. O julgamento de Cristo tem que ser o nosso. Irmão, isso aqui você não vai encontrar em igreja nenhuma, esse tipo de pregação. Por isso que Cristo falou, misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia eu quero. É muito fácil tacar pedra na mulher, né, irmãos? Era fácil, né? Mas por que ela adulterou? Será que ela tinha um marido bruto? Será que ela tinha um marido violento? Será que ela não tinha afeto? Uma coisa eu falo pra vocês, irmão, é muito difícil. E eu falei isso, um monte de mulher veio no meu YouTube, onde que eu faço essas reflexões. Veio me condenar. Não, meu marido me traiu porque ele é sem vergonha. Será? Quando o seu marido te procurou, você estava pronta pra ele? Ah, tava com dor de cabeça. Ah, não era o dia. Um só corpo. Quando você casa, não é os seus desejos. É o desejo dos dois. Se você não tá com vontade dele tá, faça a vontade dele. E vice-versa. E vice-versa. Um só corpo. Irmãos. Será que nós pregamos? Será que nós aprendemos o evangelho verdadeiro mesmo? Quando você vai na igreja, você vai na igreja para o pregador falar dos seus problemas, que Deus vai fazer, que Deus vai te dar? Ou você vai na igreja para Cristo ser o centro da tua vida, para você se enquadrar em Cristo, para você se melhorar, para você evoluir espiritualmente? Irmãos, Cristo é o centro das Escrituras. E ele falou isso, não é eu que estou falando não. Quando ele pegou o texto de Isaías, irmãos, para pregar lá no templo, ele falou, Isaías fala de mim. Toda a Bíblia, irmãos, aponta para Cristo, para o nosso remidor, para o que pisaria a cabeça da serpente. Toda a Bíblia. Primeiro apontava para o Cristo que veio. Agora aponta, irmãos, para o Cristo que vai voltar. Toda a Bíblia. Não há salvação. Nós não temos nada, irmãos, se não for através de Cristo. Nada! Zero, irmãos. Ah, irmão, o que é isso? Não temos nada, irmãos. Tem um monte de irmão aqui que trabalha para conquistar as coisas. Isso é bom, não tô falando que é ruim, não. Mas aí negligencia o espiritual, irmão. Se perde. Fica escravo do dinheiro. E aí morre, irmão. Vai levar o quê? Irmão, o que nós vamos levar dessa terra? Eu faço uma pergunta para vocês. O que nós vamos levar dessa terra? Que adianta o homem conquistar o mundo, irmãos, e perder a salvação da alma? E nós vamos negligenciando a nossa salvação. Ah, não, o pastor sabe o que é bom para mim. O ancião sabe o que é bom para mim. E nós vamos negligenciando. Será que ele sabe mesmo? Será que ele dá conta a ele mesmo de salvar a alma dele ou ele precisa de Cristo? E nós vamos criando, irmãos, o quê? Imagens, bezerros de ouro na nossa vida. O nosso pastor, o nosso ancião, o véu. Vamos criando bezerro de ouro. E vamos criando bezerro de ouro. E um simples objeto, irmãos, que Paulo fez para cobrir a nudez das prostitutas, que era o cabelo raspado, vira um objeto que sem ele Deus não vai fazer uma obra, que só faz uma obra através dele. E nós vamos criando um ídolo, irmãos. E nós vamos criando ídolos. E o nosso filho vira nosso ídolo. E nós põe ele num pedestal, nós não corrigimos. Nós só agradamos, nós só beijamos. Isso não é amor. Até a nossa forma de amar, irmãos, o adversário corrompeu. Amar é cuidar, é ensinar, é educar. Tanto é isso, irmãos, que se você não ensinar e não educar o teu filho espiritualmente na palavra, você não vai ver ele no céu. Isso se você for. Isso se você for pro céu. O primeiro compromisso do homem na terra, irmãos, é com a família. Tá?
é com a família. Primeiro com Deus. Na terra, eu tô falando. Na terra. É com a família. Não é com a igreja, não. Não é com a sua instituição, não. Se você abandonou a tua família para fazer a obra de Deus não está em ti. Porque o que Deus deu para Adão primeiro foi quem? Foi a igreja? Foi Eva. Crescei e multiplicai-vos. Família. Família. E aqui nós vemos, não nesse capítulo que nós lemos, no outro, que Deus cuidou da família de Adão, mesmo Adão tendo pecado. Então, irmãos, tomemos cuidado. Hoje a palavra vem numa forma de alertar, irmãos, nos ensinar de verdade. E que adianta você ir numa pregação bonita? O homem fala que lá na constelação de Órion, que tem 400 bilhões de estrelas no sistema solar, e isso vai te levar a quê? O que você tem que saber é o evangelho e a graça de Deus. Lá no céu, irmãos, nós veremos face a face. Ou seja, não haverá mais segredo entre nós e Deus. Aqui, Jesus falou, não é eu que estou falando. Senhor falando das coisas do céu, irmãos, para os discípulos. Senhor, mostra-nos o Pai. Ô, meu, vocês estão comigo há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, nos fala das coisas do céu. Mas eu estou falando para vocês das coisas necessárias para ir ao céu e vocês não entendem? A minha graça vos basta, Cristo falou. Então que a graça de Cristo, a verdadeira graça. Não a que estão... Irmãos, as igrejas hoje não pregam mais o evangelho de Cristo. Elas se corromperam, elas se dobraram a Mamon. E muito disso não é culpa dos líderes só não. É nossa culpa. Porque hoje nós não conseguimos mais servir a Deus debaixo de uma figueira. Não é verdade? Hoje nós não conseguimos sentar como o Senhor na natureza. E olha que Israel faz frio, hein? Não conseguimos mais servir a Deus nas casas. Nós temos que estar num templo. Aí o templo gasta energia. Tem conta para pagar. E aí o pastor fica preocupado, ele vai pregar a palavra preocupado, ó, esse mês eu não vou conseguir pagar as contas. Isso quando o cara não é mercenário e ganha dinheiro e vive. E se enriquece das coisas de Deus. Mamão venceu a igreja, irmão. A igreja de Apocalipse foi vencida. Mas Cristo falou para Pedro que não ia, a igreja não ia ser vencida. Não, foi vencida pelo remanescente fiel. Aqueles que João viu lá. Da grande tribulação, os remanescentes. Mas a igreja se contaminou, irmãos. Todas elas. Todas elas, irmão. Vai ficar brabo comigo? Pode ficar. Todas. Nós estamos vendo aí os escândalos que estão saindo nas igrejas aí. Aqui dos Estados Unidos, as grandes igrejas de parede preta. É um escândalo atrás do outro, irmãos. E é permissão de Deus que isso aconteça. É um atrás do outro. Virou um patrimônio, virou herança. Né, irmãos? Então hoje o Senhor vem trazendo para nós o evangelho puro, irmãos. O evangelho, irmãos, de Sete, que Sete manteve, passou para Enos, que Enos manteve, irmãos, geracional, que chegou a Abraão, de Noé para Abraão depois, irmãos. Todos eles ouviram o nome de Deus, porque teve alguém que falou, contou, ensinou, irmãos. Não deixe morrer o evangelho de Cristo na sua geração vindoura. Prega para os seus filhos, faz um culto como esse, um devocional. Isso é a obrigação do esposo. O Senhor falou para a mulher, questiona o teu esposo em casa. Lá na igreja você escuta para a mulher. Se você não entender alguma coisa, chega lá na sua casa e você pergunta para o teu esposo. Sabe por que falou isso? Porque os judeus, irmãos, eles faziam a escola judaica da Torá. Todo judeu, irmãos, pobre ou rico, eles tinham a Torá na ponta da língua. Então eles tinham que ensinar as esposas a sua casa. O exemplo, irmãos, começa em casa. Como você viu nesse culto aqui, ó. Parece que não é nada, né? Mas quando eu converso com eles sobre as coisas de Deus, irmãos, com os meus filhos, eu vejo os frutos. O Senhor manda te dizer por esta palavra, frutifica. É hora de eu colher os frutos, diz o Senhor. É hora do Senhor passar na figueira e achar ela tenra, não só de folhas, mas de frutos, de obras, irmãos. O Senhor quer ver, irmãos, a frutificação. Ele não quer você um ouvinte, Ele quer você um praticante. Então a palavra é essa, irmãos. Ela é dura. Ela é dura.
Mas já viu que quando a gente precisa tomar um remédio bom, aqueles que faz efeito quando tá doente, o remédio geralmente... Agora não, né, irmão? Agora é uma geração Nutella, os remédios tudo doce. Tem mais açúcar que remédio. Mas no nosso tempo, irmão, nós ia tomar Nevalgina, zedava até o, né, margava até a ponta do cabelo. Ia passar o mercúrio cromo, irmãos, fritava as bactérias. Nós pulava junto com a bactéria pulava do lado e pulava do outro. Hoje é tudo Nutella, irmãos, hoje tudo... Não, deu risada. Hoje é tudo Nutella, irmão, hoje passa Nutella em vez de passar o mercúrio cromo. Irmãos, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Ele nunca se esquecerá e depois de velho nunca se desviará. Receba hoje a graça de Cristo, não a maldição de Caim na tua vida. Nós somos assassinos, irmãos, por natureza. Todos nós, irmãos, às vezes... Sabe por que nós somos assassinos por natureza, irmão? Ah, mano, nunca matei ninguém, irmão, Tiago, verdade. Mas tem hora que você tem vontade de matar um, não tem? Não tem hora que você tem vontade de esganar sua esposa, seu esposo? Dentro de si mesmo. Você não... Às vezes você não fala nada, irmão, mas dentro, assim, tem uma hora que você tem vontade de esganar os filhos. Irmãos, é o Caim dentro de nós. É o Caim dentro de nós. Reprima esse Caim, irmãos. Cada dia na sua vida. E deixa Cristo crescer dentro de você. E ele vai sufocando essa semente do pecado, irmãos. E quando essa semente, irmãos, ela for deteriorada, o Senhor te leva para a glória. O Senhor te leva embora. Então você decide. Ah, eu não tenho escolha. Todos nós temos escolha. Vamos lá na parábola do semeador. O que o Senhor falou? O semeador lançou a semente na terra, não foi? Algumas caiu no caminho, os pássaros veio e comeram. Quer dizer, os espíritos, as potestades, as coisas da vida, tirou, irmãos, né? Aí caiu no espinho. O espinho cresceu, sufocou, outro caiu em pedra, não teve profundidade. Mas teve um, irmãos, teve uma semente que caiu em terra fértil. Uma terra preparada. E esta terra, irmãos, preparada, que é o nosso coração, no coração do homem, irmãos, que ele busca o melhor, ele busca o Senhor. Ele busca, irmãos, ele busca. Ele persevera, ele bate. Batei-vos e vos abrirá. Buscai-vos e se achará. Busca a verdade. Buscai a verdade e ela vos libertará. Seja liberto, irmãos, por esta palavra, aonde quer que você esteja. Se for aqui nos Estados Unidos, se for no Brasil, na Europa, onde vai, no Japão, na Austrália, aonde for que você for ouvir esta palavra, volte-se a Cristo. Quebre as maldições do passado da tua vida. Quebre as maldições do passado. Alguém chegou e falou, não, você não vai servir a Deus. Alguém te amaldiçoou. Irmãos, pode amaldiçoar o que for. Todas as maldições se encerraram na cruz. O Senhor permite a maldade do homem. O Senhor permite a maldade do adversário, do príncipe deste mundo. Até o dia que ele falar basta. Até o dia determinado por ele. Agora acabou. Irmãos, que acabe na nossa vida a maldade, que acabe na nossa vida o rancor, que acabe na nossa vida, irmãos, o egocentrismo, a minha igreja, o eu quero que Deus fale comigo. Irmãos, Deus fala conosco todos os momentos. É nós que não estamos escutando. Deus falou com Caim, falou, Caim, esse sentimento que está dentro de você, Caim, esse sentimento é ruim, e ele vai te levar ao pecado, Caim. Será que tem alguém com sentimento de cainita aí, querendo matar o seu irmão? De novo, uma palavra veio esses dias falando sobre isso. O Senhor te repreende por esta palavra. Tira esse sentimento. Irmãos, vamos tirar os traumas da nossa vida. O Senhor vem limpando os nossos traumas através dessa palavra. Retire os traumas, irmãos, para que você venha sentir o Espírito Santo agir na tua vida. Irmãos, tudo vai ficar diferente. Eu te garanto. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Tudo começará a mudar na sua vida. Deixe a palavra
limpar os seus traumas. Esta é a palavra deste dia. Deus seja louvado. Amém.